Boa tarde, pessoal. Então a gente vai finalizar a nossa aula envolvendo funções exponenciais, tá? A gente vai tratar de mais alguns temas relacionados a funções exponenciais, né? Complementar o que já foi falado na aula de ontem, né? E aí, seguindo a nossa programação, então na terça-feira a gente tem uma lista de exercícios sobre esse tema, tá? Deixa eu só avançar aqui para o ponto onde a gente parou. A gente ia falar das propriedades, né, envolvendo função exponencial. A primeira propriedade, né, ela está relacionada à propriedade envolvendo potência de expoente zero, né? Toda potência de expoente igual a zero, né, vai ser igual a 1, né? Ou seja, para nesse caso, se a gente está definindo então a função exponencial f de x igual a elevado a x, nessa situação, o que a gente vai ter? Então eu tenho a função f de x igual a uma base qualquer, a, representada aqui apenas. Isso. Então se eu estou calculando a f de zero, então eu tenho a potência a elevado a zero, ok? E qualquer potência elevado ao expoente zero é igual a 1 como resultado. Isso vai fazer sentido para todas as funções exponenciais, né? Não importa o valor da base, não importa o valor de base que você trabalha, tá? Não importa o valor da base com que você está trabalhando, tá? O resultado de a elevado a zero vai ser sempre igual a 1. Isso para qualquer função exponencial. E aí a conclusão é que você vai ter, para esse tipo de função, para uma função exponencial, você sempre vai associar então o ponto zero ao resultado de y igual a 1 da função. Ou seja, no gráfico da função exponencial, o que vai acontecer? Vai ser necessariamente um ponto que vai passar por aqui, né? Para o y igual a 1, né? No valor de x igual a 0, o y é 1. Então, o gráfico da função exponencial vai passar, obviamente, por esse valor aqui, tá? Por esse ponto, né? O gráfico da função vai passar por esse ponto, certo? A gente falava na aula anterior que o resultado de uma potência ele nunca vai ser menor que zero, né? Então a gente está trabalhando com valores sempre maiores que zero, de modo que a primeira parte, né, a primeira informação relacionada ao gráfico da função vai ser justamente a de que o gráfico da função vai passar por esse ponto, né? Vai ter vai cortar o eixo y nesse ponto aqui, então eu vou ter uma porção antes do valor associados com os valores de x negativos e uma parte também depois associado com valores positivos, né? Valores de x positivos. Esses são os y que eu relaciono. Mas nunca você vai ter o gráfico da função, isso se for uma função exponencial sem acréscimo de nada, tá? Porque eu posso ter alguma coisa multiplicando ali, mas o que a gente está tratando é de uma base elevada a um expoente x, tá? Uma base elevada a um expoente x e essa base obedecendo aqueles critérios de ser diferente de ser maior que zero e ser diferente de 1, tá? Obedecendo esse critério. Não pode ser um número negativo, tem que ser diferente de zero, tem que ser diferente de 1 também, tá? Aí, nesses critérios, o que acontece?
tu vai ter o gráfico da função interceptando esse ponto no eixo y, mas o gráfico da função não intercepta o eixo x, tá? O gráfico da função não vai interceptar o eixo x em nenhum momento, então é algo que vai caminhar, né, com é uma curva, né? E aí essa curva se torna praticamente paralela ao eixo x em algum momento. Mas essa é a primeira propriedade ainda, né? A propriedade que diz respeito aí ao valor do zero como sendo o expoente da função. Ou seja, a gente está calculando o par ordenado o par ordenado, então, 0 e 1. E aí o gráfico da função vai interceptar sempre o eixo y em 1, né? Se for uma função exponencial, como foi colocado aqui, obedecendo esses critérios de base e expoente x. A segunda propriedade vai nos dar uma informação importante a respeito do comportamento gráfico da função. A função f de x a elevado a x, ela é crescente ou ela é decrescente se e somente se o a for maior que 1, tá? Para a maior que 1 ela vai ser crescente. Para a maior que 1 ela vai ser crescente. E aí o que acontece? E aí numa função crescente, é aquele critério, né? Se eu aumento o valor de x, o y aumenta. Isso está colocado da seguinte forma. Se eu estou tomando um x1, se eu estou tomando um x1 que é menor que um x2, e a função é crescente, o que acontece com a f de x1? Ele tem que ser, obviamente, menor que a f de x2. De modo contrário, né, falando isso, se eu aumento o valor de x, de modo contrário não, colocando isso de outra maneira, se eu aumento o valor de x, o y aumenta, tá? Mas aí, literalmente, né, em escrita matemática, se eu estou tomando um x1 que é menor que x2 e a minha função é uma função crescente, isso vai implicar que a aplicação desse x1 na função, ou seja, a f de x1, ou seja, o y que eu obtenho calculando com esse valor específico de x, né? Porque aqui eu estou tomando valores de x lá do domínio da função, um x1 diferente de um x2. E obviamente que esse x1 é menor que esse x2, então consequência disso é que a f de x1, ou seja, o y que eu encontro, vai ser menor que o segundo y que eu encontro quando eu utilizo o outro valor de x, definido aí como x2. Tá? Então, eu tenho essa característica para a função exponencial. Se o teu a for maior que 1, o que significa o a maior que 1? Tu está pegando potência de expoente, simplesmente o a é maior que 1, né? E obviamente não pode ser 2. Não pode ser 2. Não pode ser 1, tá? Então, potências do tipo 2 elevado a x, 3 elevado a x, 4 elevado a x, valores maiores que 1, então eu vou ter resultado para esse tipo de potência sempre crescente. E aí então a gente tem essa nossa primeira situação, né? E aí a consequência é bem óbvia, né? Que você está tratando de valores que você vai tomar, né? Vamos pegar um exemplo só.
né? Essa função é uma função crescente, obviamente, porque você está aumentando os valores de x, né? E os valores de y você aumenta também, né? Se você toma um x, nosso ponto inicial, né? x0, x1, x2, por exemplo, para isso aqui o y vai ser igual. Se o x for igual a zero, você vai ter um y igual a 1, né? Se o y for, se o x for igual a 1, o y vai ser 2 elevado a 1 é o próprio 2. Se o x for igual a 2, o y vai ser 2 elevado ao quadrado, que é igual a 4. Então, obviamente, eu peguei valores de x e aumentei, e o resultado disso refletiu também no aumento dos valores de y, tá? Função crescente, e isso é bem tranquilo de você perceber. Quando a tua base, aí vem a situação, a gente está analisando a função em dois momentos, né? São dois intervalos distintos que a gente vai analisar essa função exponencial, e isso faz toda a diferença, né? O nosso primeiro intervalo é aquele intervalo que varia de 0 a 1, tá? E o outro valor, o outro intervalo, é esse intervalo aqui, né, em que a função tem que ser, simplesmente o a tem que ser maior que 1. Tá? Esse intervalo aqui, de 1 até 1, de 0 até 1, então vou colocar ele dessa forma, 0 menor que a, né, aquela característica lá, o a tem que ser menor que 0, e tem que ser menor que 1 também, não pode assumir o resultado 1, né? Isso tem que ser diferente de 1, não pode ser igual a 1 e também não pode ser 0. Né? Mas esse intervalo aqui, ele vai definir uma função decrescente. Tá? Ele vai definir uma função decrescente. Esse único intervalo, né, de 0 até 1 vai definir a função decrescente. Isso para a base da função, tá? A base da função, se tiver nesse valor de intervalo, né, entre 0 e 1, o resultado para isso sempre vai ser uma função decrescente, tá? Então essa é a nossa segunda propriedade. E aí, se a função é decrescente, né, a gente tem essas situações aqui. Né? Se a função é decrescente, um x1 menor que x2 produz o resultado inverso. O x1 é que vai ser maior, a f de x1 é que vai ser maior que a f de x2. Diferente do resultado contrário que a gente viu anteriormente, em que se o x1 é menor que o x2, a aplicação na f de x1 produz um resultado menor que a f de x2. Tá? Aqui não. x1 sendo menor que x2 produz um resultado maior para y, né? O y que está associado a esse x1 vai ser maior que o y que está associado com esse x2. Ou melhor, o f de x1 é maior que o f de x2. Tá? Mas isso aqui a gente vai ver gráficos, né, em relação a esse comportamento. Aqui uma propriedade mais geral, né? Se a gente estiver tratando de uma função com aquelas características, né, de base, obedecendo aqueles critérios de ter o resultado de, né, pegar um único expoente, né, para essa uma única base elevada ao expoente, né, da função, e essa base obedecer aos critérios, né, que definem função exponencial, 0 menor que a, e esse a tem que ser diferente de 1. Isso vai ser uma função injetora, né, pois
cada valor que você tome para x1 e x2, você vai ter um resultado diferente de aplicação disso quando você fizer a f de x1 e a f de x2, você vai produzir resultados diferentes, sempre produzindo resultados diferentes. Você nunca vai encontrar um valor de y igual, né? Você nunca vai encontrar um valor de y igual, como o caso, por exemplo, das funções do segundo grau, que você pode encontrar dois valores de x, né? 2x, por exemplo, o positivo ou o negativo, o menos 1 e o 1, eles produzem o mesmo valor de y, né? Nesse caso, você não encontra isso para esse tipo de função, para a função exponencial. Você nunca vai ter um x produzindo dois valores distintos de x produzindo o mesmo resultado em y, né? Isso não acontece aqui, tá? Para esse tipo de função. E aí, quando essa situação acontece, a gente chama isso de função injetora, tá? Assim como, por exemplo, função do primeiro grau não produz resultado também, uma aplicação injetora, né? Um valor de x não produz, né? Dois valores de x distintos não produzem um único resultado em y, não produz o mesmo, na verdade, vamos colocar assim, não produz o mesmo resultado em y, né? Dois valores distintos de x não produz o mesmo resultado em y, vai ser sempre diferente, tá? Então é uma aplicação assim mais uma propriedade mais geral a respeito do comportamento. A imagem da função, acho que a gente já até tratou disso, que uma função do exponencial, ela sempre vai ser um resultado, a imagem, né? A imagem são os valores de y que eu obtenho por meio da aplicação do x na função. Como a gente já falou, isso nunca vai ser zero e também nunca vai produzir um resultado negativo. E a consequência, então, é que a imagem para uma função exponencial é o conjunto dos reais positivos, excluindo o zero, né? E a representação da imagem fica definida aí, como está colocado, né? A imagem é igual ao conjunto dos racionais positivos, né, com sinal de mais, e o asterisco indica a exclusão do zero, porque o zero nunca vai fazer parte do resultado dessa função, certo? Então isso é a imagem para a minha função. O gráfico, né? Então, a consequência é que o gráfico, né, como eu não vou produzir resultado negativo e eu não vou produzir resultado o zero propriamente dito, então eu vou ter que o gráfico dessa função, da função exponencial, vai ser um gráfico que vai estar sempre acima do eixo x, né? Não tem y negativo, então não tem porque o gráfico da função interceptar o eixo x e passar lá para a parte negativa do y, né? Se não tem valor de y negativo, o gráfico nunca vai ultrapassar a barreira que é justamente o eixo x, tá? O ponto que é comum sempre para uma função exponencial, né, vai ser o y igual a 1, ou seja, o gráfico vai interceptar, vai cortar o eixo y sempre em 1, tá? E a característica de crescente ou decrescente, ou seja, de base maior que 1 e base no intervalo entre 0 e 1, essa característica vai definir a inclinação da minha curva. E aí, então, a função ela vai ter o aspecto, o gráfico da função vai obedecer esse aspecto que está colocado aqui.
E aí, então, essa característica. O que vai... Nossa, hoje tá ruim. O que vai, então, definir se é um ou outro é justamente a base da potência. Se a base for maior que 1, você tem uma função crescente e é justamente, então, esse o, o gráfico relacionado à função crescente, tá? Aqui, ó, base maior que 1, ou seja, tu vai ter funções do tipo f de x igual a elevado a x, ou y igual a elevado a x, né? O ponto em que o valor de y é interceptado é justamente aqui, ó, né? E os, os demais resultados, né? De, 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 de potência, né? Dos valores de y que você calcula obedecendo os critérios aí de substituição do x na função e tudo mais. E observa que isso vem, né, praticamente lá do infinito negativo, né, o valor de x negativo, mas o gráfico da função ele nunca vai interceptar o eixo x, tá? Nunca vai interceptar o eixo x, nunca vai cortar, porque o resultado da potência nunca vai ser um resultado negativo, né? E nunca vai ser zero também. Isso a gente vai já ver por que não vai ter resultado negativo e por que, né, vai se aproximar tanto de zero, mas nunca vai chegar a zero. E aqui, ó, é quando o resultado for um resultado quando a base da potência, desculpa, estiver nesse intervalo aqui, ó, de 0 e 1. Quando isso acontecer, para esse intervalo entre 0 e 1, a função ela é decrescente, ou seja, se tu aumenta os valores de x, aumentando os valores de x, os valores de y, né, se a gente observar aqui, estão decrescendo, estão diminuindo, mesmo que você aumente os valores de x. Tá? Então aqui você tem uma função que é decrescente. Tá? Então, olhou para a base da potência, você sabe se a função é crescente ou decrescente. Sabendo se a função é decrescente ou crescente, crescente ou decrescente, você sabe o comportamento do gráfico da função, né? Você sabe o comportamento do gráfico da função. Essa é uma das funções assim mais, ah, eu diria mais genéricas que a gente trata quando para definição do gráfico, porque são valores que a gente trabalha com valores, né, pequenas variações em relação aos valores de x, né, uma unidade, duas unidades, e eu provoco um aumento assim absurdo lá em relação ao eixo y. Então a gente precisa muito mais entender o comportamento do gráfico do que calcular valores propriamente dito. A não ser que seja uma situação em que peça para você definir tudo certinho lá, mas ah, as informações gerais são essas, né? Dependendo da base, você tem a função crescente ou decrescente, e o comportamento do gráfico é esse. O ponto principal, um dos pontos principais é o gráfico vai interceptar o eixo y sempre na altura do y igual a 1. Entender por que isso acontece, por que a função tem o y igual a 1 comum, né, para qualquer função, variando base, variando qualquer coisa, esse ponto vai ser comum. Isso é importante, né, você entender por quê. Outro ponto que é importante é você saber, olhando para a base, qual que é o comportamento, se a função vai ser crescente ou decrescente. Tá? E a consequência óbvia, depois você vai, né, precisar calcular valores e tudo mais. Né? Se for pedido, né? Nesse caso, se for um esboço, um panorama geral do comportamento do gráfico da função, você faz essa representação e está tudo certinho, está tudo ok, se não precisar definir valores. Né? Em algumas situações, né, quando a gente vai trabalhando, quando estiver trabalhando com função, você precisa muito mais entender o comportamento do gráfico da função do que trabalhar com valores assertivos ali exatamente. E ter noção do comportamento do gráfico da função às vezes é
te ajuda a ganhar tempo, te auxilia em algumas situações em que você precisa, não vai ter necessidade de calcular valores assertivos, mas se você entende como é que é o comportamento do gráfico da função sem precisar fazer conta, sem precisar fazer, né, muito mais pela análise, né, das informações que você tem ao seu dispor, sem precisar fazer cálculo, isso já é uma, um, um ganho bem legal para você, né, avançando aí nos estudos das funções. Mas, então, vamos ver aqui na nossa sequência. Olha o exemplo que foi colocado. Eu quero construir o gráfico da função, e aí pegando uma função bem simples, 2 elevado a x. 2 elevado a x, né, e aí eu variei valores, né, tanto positivos quanto negativos, usei aí os valores, e aí defini essas informações que foram colocadas. Vamos fazer isso aqui passo a passo. A função f de x é igual a 2 elevado a x, e esse pincel acabou. E aí eu peguei valores menos 3, né? A f de menos 2, a f de menos 1, f de 0, a f de 1, f de 2 e a f de 3. Essas substituições aqui, obviamente, vão direto no expoente. Então, vai ser 2 elevado a menos 3, 2 elevado a... Vamos fazer cada um deles, né? Passo a passo. O que é o 2 elevado a menos 3? 2 elevado a menos 3, potência de expoente negativo. Potência de expoente negativo pode. O que não pode é base negativa na função exponencial. Base negativa para uma potência qualquer, perfeitamente aceitável. O que não pode é a base negativa numa função exponencial, tá? E base negativa numa função exponencial, por exemplo, é diferente disso aqui, ó. É diferente disso. Essa não é uma base negativa. Isso é uma base 3 que está sendo multiplicada, né? A potência 3 elevado a x que está sendo multiplicada pelo sinal de menos ou está sendo multiplicada por 1, ok? A base seria negativa se isso acontecesse, tá? Então, tomem um cuidado aí nessa hora. Isso aqui inverte toda aquela lógica de gráfico que a gente tratou anteriormente. Porque todo o resultado, né? Pegando aqui esse exemplo, menos 3 elevado a x, todo o resultado que eu produzo aqui, para essa potência, ele sempre vai ser positivo, correto? Todo o resultado dessa potência sempre vai ser positivo, mesmo que eu tome valores de x negativos. Expoente não interfere no sinal de uma potência que tenha expoente positivo. Ok? O expoente, o sinal do expoente não vai interferir no sinal da base numa função exponencial. Vou colocar dessa maneira para não generalizar para qualquer potência, porque dependendo da potência, se eu estiver trabalhando só com potência, por exemplo, né, e essa potência tiver uma base negativa, sei lá, pegar o próprio menos 3, né, menos 3 como base agora, e o expoente for ímpar, o resultado o resultado vai ser... Ah, não, mas aqui é muito mais se é ímpar ou se é par do que o sinal, tá? Então, realmente eu posso generalizar para qualquer potência. Esse sinal, ele nunca vai interferir no sinal da base, o sinal do expoente nunca vai interferir no sinal da base, tá? Isso serve para qualquer potência. O sinal do expoente não interfere no sinal da base. Se você toma um valor de x negativo, positivo, o resultado da base continua aqui, né? O mesmo sinal da base. Isso para qualquer potência, tá? Continua o mesmo sinal aqui da base. Isso, o sinal. O que vai interferir é se é par ou se é ímpar, tá?
essa diferença aí. Se for par, você vai ter lá um número negativo multiplicando por ele mesmo 2 vezes e o resultado fica positivo. Se for ímpar, vai ter uma terceira, uma quinta, uma sétima multiplicação e o resultado vai ser negativo. Tá? E isso vai interferir no sinal. Mas o sinal do expoente propriamente dito vai ser só se você mantém a base como ela está ou se você faz a inversão da base. Tá? De modo que, como a gente está tratando dessa base sempre positiva para a função exponencial, o sinal que você colocar aqui não vai interferir no sinal do resultado. Tá, mas acabei divagando aqui, mas o que eu queria falar era que esse sinal de menos, que não é sinal da base, ele vai alterar todos os resultados. Essa potência que estaria produzindo todos os valores positivos, depois tem um passo a mais, que é multiplicar esse resultado por menos. Então, para esse tipo de função aqui, ó, o que não vai acontecer? O que não vai acontecer é que essa função ela nunca vai produzir resultado positivo. Essa função aqui, ó, ela nunca vai produzir um resultado positivo. Porque todo valor positivo que eu encontro por meio dessa potência é multiplicado pelo menos, e o resultado sempre, então, negativo. Né? Porque você nunca vai ter um negativo com negativo aqui para dar positivo, entendeu? A lógica? Então, em vez de o gráfico estar gráfico dessa função fazendo aquele esboço geral, ele vai ser algo do tipo o menos 1, né, aqui, a função passando, é uma função crescente. Na verdade, fica decrescente por causa do sinal, né? Mas a gente pode pensar nessa característica. Só vai inverter aquela situação lá. Então ela vai vir. Vai fazer. Acho que é um pouco mais acentuada essa curva aqui. Ó. A função, obviamente, positiva, ela faria isso, ó, né? Peraí, essa curvinha é um pouquinho mais. Vou fazer assim. Era para ser o simétrico, né? Porque uma é positiva e a outra é negativa. Tá? Isso aqui é o gráfico de menos 3x ao 3x, 3 elevado a x, e aqui, ó, 3 elevado a x, positivo, tá? Mas só para diferenciar as duas situações, tá? Então, quando a gente esboçou aquele gráfico anteriormente, né, o comportamento da função é para aquela situação específica em que A é elevado a x, a base tem que ser diferente, né, do zero, tem que ser diferente de 1, né, e aí obedece o critério de analisar a base entre 0 e 1 ou maior que 1, tá? E aí ela vai ter aquele comportamento, sem nada, sem incremento, sem nada, é, sem multiplicação por negativo, sem multiplicação por um número, né? Tem as situações aí. Mas estamos analisando isso aqui, né? Então, voltando aqui para o nosso exemplo. O que vai acontecer aqui? Então, é 2 elevado a menos 3. Isso é 1 sobre 2 elevado ao cubo, que é igual a 1 sobre 8. Certo? E aí, se você precisa fazer as continhas, né, para definir aqui o que é 1 sobre 8, você faz lá o cálculo né, de divisão de 1 por 8, né, para ter exatamente um valor decimal ali onde colocar esse valor de y, tá? Aí... A Legani não variou muito até o momento. Está em $852,97. Mulher, deixa de doida. 2 elevado a menos 2 agora, né? Mesma situação, 1 sobre 2 elevado a 2, e o resultado para isso é 1 sobre 4, ou 1 quarto, ou 0,25, né?
A continuação aqui é 2 elevado a menos 1, isso é a mesma coisa que 1 sobre 2, ou meio. Resultado da f de zero, ou seja, 2 elevado a zero é igual a 1, direto, propriedade das potências. E aí aqui o valor onde o y, né, o gráfico vai interceptar o eixo y, é o nosso marco. Aqui 2 elevado a 1, que é o próprio 2. E aqui 2 elevado a 2, que é 4. E aqui 2 elevado a 3, que vai ser igual a 8. E aí, os valores que eu vou marcar, então, no gráfico, né, os valores de y que eu vou marcar, são justamente esses. E aí você observa o seguinte, ó, que para valor negativo, tu vai ter sempre, então, esse resultado, né, de número decimal, tá? Até, todos os negativos aqui, ó, até aqui, ó, sempre o resultado, né, vai fazer a inversão da base, né? Você vai inverter a base e vai ter o resultado da potência sendo calculado lá no denominador, né? Certo? E aí, só que isso aqui, ó, nunca vai ser zero. Você pode ter 1 dividido por 1 milhão. Como é que é 1 milhão? 1 milhão. 1 dividido por 1 milhão é algo muito próximo de zero, mas não é zero exatamente. Não dá zero, tá? Não zera isso, é alguma coisa muito próxima de zero, mas não é zero. É 1 dividido por 1 milhão, não é zero. 1 dividido por 1 bilhão é algo muito, muito pequeno, mas não é zero. É por isso que a gente tem que o gráfico da função exponencial, né, e exponencial obedecendo essas características que a gente definiu anteriormente, que ela não vai fazer, não vai dar zero e não vai interceptar o eixo y. Isso aqui, ó, só tende a aumentar esse denominador aqui, ó, né? Porque estou pegando o valor negativo. Se eu for calcular f de menos 10, a f de menos 10, eu vou ter uma potência aqui, 2 elevado a 10 aqui no denominador. Vai ser um número grande no denominador. Um número grande no denominador torna o resultado pequeno, né? Na divisão do 1 por esse valor muito grande vai ser um valor muito pequeno. Algo muito próximo de zero, mas não vai ser zero. Ok? Não vai ser zero. E é por isso que o gráfico vai ter esse comportamento. E aí as marcações, e eu vou deixar a marcação lá no slide, que fica muito mais simples. Aqui, por exemplo, ó, no 4 é algo muito próximo. Eu calculei f de 4? Não, né? Aqui o 3, né? O nosso valor de y para esse intervalo aqui. Ah, sim, e observa que esses valores aqui que a gente colocou são valores de y, né? São valores de y. Esses valores aqui que a gente calculou são valores de y. E observa que todos eles, até para todos esses valores negativos, para os x negativos, eles vão produzir valor que vão estar definido naquele intervalo aqui, ó, o y, né, o ponto onde vai interceptar, e o zero, e é justamente o eixo x aqui. Né? Então, todos os y que você produzir associado com x negativo, com menos x, ele vai ser colocado aqui, ó, nesse intervalo entre 0 e 1. Todos eles, todos os resultados que você produzir para x negativo, e é por isso que o gráfico faz isso, ó, vem lá, né? Nunca vai passar o eixo x, né? Chega um momento que ele se aproxima tanto, que a gente nem consegue desenhar, né? Mas todos eles vão estar associados com esse resultado aqui de y nesse intervalo de 0 até 1, tá? De 0 até 1. Ok? E a segunda parte, que é justamente os valores em que as potências já crescem aí de modo mais rápido, né? Ou seja, do 1 salta para o 2, do 2 para o 4, o 8, e assim já vai
esse ritmo mais acelerado de crescimento aqui do gráfico, né? As marcações certinhas, os pontos, está colocado aqui nesse intervalo, nesse gráfico, né? Olha os valores aí que foram definidos, né? O menos 2 é um ponto aqui, o menos 1, né? Produzindo o y igual a meio, e o 0 produzindo o y igual a 1. Aí depois do 1, aí já vem os resultados das potências com expoente natural, né? Que são as potências que a gente calcula sem precisar fazer a inversão da base, né? 1 é 2, o 2 já produz 4 como resultado, o 3 já produz o 8 como resultado, e assim sucessivamente. Certo? Então esse é o comportamento gráfico dessa função que foi colocada aqui, tá? Desse 2 elevado a x. Vamos ver se tem mais exemplo. Agora, o caso contrário, né? O caso de uma base que está no intervalo entre 0 e 1. E pegando aí esse intervalo, né? Pegando justamente o exemplo anterior para fazer a comparação, a gente vai fazer a inversão e vai colocar a base meio elevado ao expoente x, justamente para a gente ter esse parâmetro que vai ser o mesmo comportamento gráfico, só que no sentido inverso. Tá? É o mesmo comportamento gráfico, só que no sentido inverso. Observa o que acontece com os resultados quando você passa a ter valores negativos para essa função. Pegando os mesmos valores, né, anteriores que a gente calculou para a função de base maior que 1, e observa o que acontece. Então isso é menos meio elevado a menos 3, o que acontece? Esse sinal negativo inverte a base. Ora, o inverso de meio é 2. Então eu vou ter 2 elevado a 3, né? Faço a inversão da base e o sinal do expoente desaparece automaticamente. E 2 elevado a 3 é 8, certo? Meio elevado a menos 2, a mesma situação, 2 elevado a 2, que é igual a 4. Meio elevado a menos 1, o resultado é 2 elevado a 1, que é o próprio 2. O meio elevado a 0 é o próprio 1, né? Essa é a regra geral. E aí vem a situação de que meio elevado a 1, aí aqui vai permanecer a mesma situação. Não vou ter a inversão, vou calcular a potência. 1 elevado a 1 é o próprio 1 e 2 elevado a 1 é o próprio 2, né? Aí já vem o expoente 2. Meio elevado ao quadrado, aí agora 1 ao quadrado é 1 e 2 ao quadrado é 4. Então já ficou 1 quarto, né? E meio elevado à terceira é igual a 1 sobre 8, né? 1 elevado a terceira é igual a 1 e 2 elevado à terceira é igual a 8, então 1 oitavo. Observa que ocorreu o processo contrário, né? A base que já era inversa quando, né? A base que já era inversa. A base que era fracionária, na verdade, quando eu faço a inversão, eu volto a ter eu volto a ter uma potência de base, né, de base inteira, certo? Quando eu faço essa inversão, isso vai acontecer. Obviamente que a gente está tomando, né, valores nesse intervalo aqui em que o expoente, a base da potência está entre 0, né, entre 0 e 1, tá? Tá nesse intervalo aqui, ó, entre 0 e 1. Para esse intervalo aqui, todas as potências elas vão ter essa característica aqui,
de obedecer esse critério, que é justamente... Ô, meu pai. O numerador, ele tem que ser menor que o denominador, tá? O numerador tem que ser menor que o denominador. Você poderia ter uma potência, sei lá, de expoente 4 sobre 5, elevado a x, por exemplo. Numerador menor que o denominador, tá? Obedece os critérios que a gente já, né, tem, e aí você teria esse intervalo aqui, né? Um valor muito próximo de 1, né? 4 dividido por 5, mas obedece os critérios lá e você teria uma função decrescente, uma função exponencial decrescente. Só que aqui é um pouquinho mais de trabalho, porque além de calcular a potência no denominador, né, se você levar algum valor, você vai ter que calcular também no numerador, né? Mas também não tem problema. Toda vez que você tiver uma fração com expoente, com um numerador menor que o denominador, ela vai estar centrada nesse intervalo aqui. Não necessariamente precisa ser 1 sobre 2, 1 sobre 3, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6. Não necessariamente precisa aparecer nesse formato, tá? Geralmente são as mais usadas porque facilita na hora de você fazer os cálculos, né? Meio, 1/3, 1/4, facilita teus cálculos aí, né? Porque você não precisa calcular lá o resultado do numerador, só vai calcular a potência lá no denominador, né? Faz a inversão da base, quando fizer a inversão da base, por exemplo, se for um expoente negativo, quando você fizer a inversão da base, o que vai acontecer com o resultado? O resultado ele vai se tornar uma potência, né, de expoente que é um número natural, não é mais um número fracionário, né, quando você fizer a inversão. De modo aqui, ó, diferente aqui, quando você fizer a inversão disso, você vai ficar com 5/4, né? Inverteu, ficou 5/4 e vai calcular lá o resultado tanto para cá quanto para cá, né? E aí não facilita a tua vida, de modo que se a fração tiver numerador 1, né, o numerador 1, quando você inverter isso, né, fizer a inversão, fizer a troca, isso se torna 3, né, e é muito mais fácil de calcular. Aqui, ó, você vai ter dificuldade de calcular, né, porque você vai ter calcular a potência, tanto no numerador quanto no denominador, e depois o resultado dessa divisão ainda, né? Então, mas nada impede de ser usado uma base aqui com esse critério, tá? Mas no nosso exemplo, que eu divaguei, é que houve a inversão, né? Nos resultados negativos, quando você usou o valor negativo, houve a inversão e a base voltou a ser um número natural, né? Em vez de número fracionário, a base voltou a ser um número natural. E aí, de modo que para todo valor negativo isso vai acontecer, tá? Para todo valor negativo isso vai acontecer aqui, ó. E aí, ó, a tua função então ela decresce, na verdade, muito mais rapidamente para esse intervalo aqui. Observa que ela vem lá do 8, com uma unidade ela já cai para o 4, com uma unidade em x ela já cai para o 2, já passa pelo 1, e aqui é que ela vai centrar todos os valores, né, de valor positivo, ó, vai estar entre o intervalo de 0 e 1. Para todos os valores de x positivo, que vai concentrar os valores de y, né? Um y aqui, um y aqui, né? Chega um momento que não dá mais nem para desenhar, né? Tá? Mas esse intervalo aí vai conter, o intervalo de 0 a 1 para y, vai conter toda a variação de x positiva. Isso para a base na forma de número decimal, tá? Isso para a base na forma de número decimal, ou melhor dizendo, no intervalo entre 0 e 1. A base no intervalo de 0 e 1 vai conter a variação de todos os x positivos também no intervalo de y igual a 0 e 1. Tá?
Então, entendida a diferença? Quando a base for maior que 1, aqui eu até cortei, né, a função, mas eu coloquei ali a função. Quando a base for maior que 1, todos os valores de x que forem substituídos vão ser centrados no intervalo entre 0 e 1 para y. E aí, após isso, após o y igual a 1, a função faz aquele salto exponencial, né? Por isso que a função é exponencial, porque ela, né, faz esse crescimento bem acelerado, bem rápido. Quando a base estiver no intervalo entre 0 e 1, no y, essa variação de 0 a 1, vai conter todos os valores de x positivos. Tá? Todos os valores de x positivos vão estar associados para esse y que varia de 0 até 1. Tá? Isso quando a base estiver no intervalo também entre 0 e 1. O que mais que eu coloquei aqui para vocês? Aí aqui já são alguns exercícios, né, para vocês fazerem. Construir o gráfico para essas funções. E aí, finaliza aqui. Mas aqui eu tenho alguns exemplos que eu queria trabalhar com vocês. Acrescentar algumas informações. Então, esses exemplos todos aqui estão dentro dos critérios que a gente acabou de ver para a função exponencial. Função exponencial vai obedecer aqueles panoramas gerais. Mas o que acontece? Posso ter uma função exponencial com um acréscimo de outras informações, tá? E é isso que a gente vai tratar aqui agora. Por exemplo, a função... Cadê? Deixa eu colocar no quadro. Aqui. A função exponencial. Vamos pegar uma função 2 elevado a 2x menos 1. É uma função exponencial que vai fugir um pouquinho daquele critério que foi estabelecido. Né? Vai ter o mesmo comportamento gráfico com umas pequenas variações. Olha o que vai acontecer aqui. Então vamos calcular. Vamos calcular valores aqui para essa função. Vamos pegar a f de menos 1. F de menos 1. A f de menos meio. A f de 0. A f de meio. E a f de 1. Vamos pegar esses valores e verificar o que acontece nesse pequeno intervalo aqui, essa variação. Só para lembrar que o que a gente está calculando aqui, ó, né, é a substituição do x nesse resultado todo aqui, ó, tá? Do x nesse resultado todo aqui. E aí tem um detalhe.
O primeiro detalhe é o ponto onde o y vai interceptar, a função vai interceptar o eixo y. O primeiro ponto, o primeiro critério é que essa função ela não vai interceptar o eixo y, não vai interceptar o eixo y em 1, tá? Por quê? Iria interceptar o eixo y em 1 se eu tivesse uma base e elevado a x essa base, só, pura e simplesmente, e aí eu teria o quê? Se eu substituísse o x igual a 0, obviamente que o y seria igual a 1, né? Porque toda a potência de expoente 0 é igual a 1. Só que aqui eu tenho um incremento a mais, eu tenho 2 vezes x menos 1. Então, se eu quero saber em qual ponto que essa função vai interceptar o eixo y, é verificar em qual resultado, né, qual valor que torna tudo isso aqui igual a 0. Ó, tá? Definir em qual valor isso aqui é 0, né? Esse 2x menos 1 é 0, você ficaria com a potência 2 elevado a 0, que é o resultado igual a 1. Então, para eu saber onde a função intercepta o eixo y exatamente, né? Intercepta o eixo y exatamente, eu tenho que tornar esse expoente aqui igual a 0, ou seja, eu tenho que fazer o 2x menos 1 igual a 0. Aí fazendo lá os critérios de função de equação do primeiro grau, né, 2x vai ser igual a 1 e o x vai ser igual a meio. Então, em x igual a meio, o resultado do y vai ser igual a 1, tá? Isso porque, se o x for meio, o expoente da função, ou seja, essa operação toda aqui, ó, vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 0. E 2 elevado a 0 é igual a 1, o resultado. Então, vamos só guardar essa informação aqui. Mas vamos lá. Então, eu estou calculando f de menos 1. F de menos 1 significa que eu tenho 2 elevado a 2 vezes menos 1, menos 1. Isso aqui vai ser igual, resolvendo a operação lá no expoente, tá? 2 elevado a menos 2 vezes menos 1 é menos 2. Menos 2 menos 1 é menos 3. Então, 2 elevado a menos 3, que é igual a 1 oitavo, certo? Já fazendo cálculo das potências aí de modo mais direto. A f de meio, menos meio, né, na verdade. Então, 2 elevado a menos, elevado a 2, que multiplica menos... Ixi, vai ficar pequenininho aqui. Peraí. 2 elevado a 2, que multiplica menos meio, menos 1. Essa é a operação lá no expoente, tá? Aí você tem a base 2. 2 elevado a menos meio é menos 1, né? 2 vezes menos meio é menos 1. Menos 1, isso é igual a 2 elevado a menos 2, certo? Que é igual a 1 quarto, ok? Alô? E calculando em zero, o resultado então vai ser 2 elevado a 2 vezes 0 menos 1. Né? Resultado aqui para 2, né? 2 vezes 0 é igual a 0 menos 1. Né? E o resultado para isso é menos 1. Menos 1 torna isso igual a meio. Né? Vai só fazer a inversão da base e a potência é igual a meio. Certo? Agora, para y igual a... para x igual a meio, né? O x igual a meio vai tornar isso, né? A gente já viu que vai dar 0, mas vamos lá fazer os cálculos, né? 2 vezes meio
menos 1. Isso é igual a 2 elevado a 1 menos 1, né? 2 vezes meio é igual a 1, né? E menos 1, e 1 menos 1 é 0. Então, 2 elevado a 0 é igual a 1. Ok? Então, esse é o nosso valor onde o x vai interceptar o eixo y. O gráfico da função vai interceptar o eixo y, né? Só que observa que a marcação aqui, ó, a marcação aqui não é em x igual a 0, tá? Não é em x igual a 0. É em x igual a meio que vai produzir o resultado igual a 1. Diferente, por exemplo, da função, de uma função exponencial sem esses acréscimos aqui, tá? E aí, vou calcular mais aqui, né, o 1. Vou ter 2 vezes 1 menos 1. Isso vai ser igual a 2 elevado a 2 menos 1. Isso é 2 elevado a 1, que é igual a 2. A partir daqui, a função já faz aquela situação lá de ter, de crescer mais rapidamente. Vamos pegar só mais, porque ficou no 2, mas pegando, sei lá, pegando 1,5. Pegar 1,5 é trabalhar com 3 sobre 2 e pegando 2, né? Vamos trabalhar mais esses exemplos aqui. 2 vezes 3 sobre 2 menos 1. 2 vezes 3 sobre 2, né? Como se eu anulasse o 2 com 2, sobrou 3. Então, 2 elevado a 3 menos 1, isso é 2 ao quadrado, que é igual a 4, né? Aí, usando agora o 2, isso vai ser 2, tem um monte de 2, né? 2 vezes 2 menos 1, a operação toda lá no expoente. Então, 2 elevado a 4 menos 1, que é igual a 2 elevado a 3, que é igual a 8. Então, pegamos aqui do 8 até 1/8. Né? Já dá um ponto bastante interessante aí para você calcular o comportamento do gráfico dessa função. Só que eu não tenho espaço para desenhar isso. Aí, ó, a diferença vai ter o mesmo comportamento gráfico, né? Pegando valores negativos, você tem valores aqui, ó, valores fracionários, né? Os y's negativos. Observa que o que te diz se a função é crescente ou decrescente é simplesmente a base. Tá? Você olhou para a base é um valor que seja maior que 1, a função é crescente. Não vai importar o que tem aqui não, tá? Aí, nesse caso, a função é uma função crescente. Então, ela tem aquele comportamento que a gente já viu. Na função crescente, todo valor negativo de x que eu tome vai ter que produzir valor de y naquele intervalo. Só que para essa função aqui é uma característica bem interessante, e a gente já tem noção do comportamento, é que ela vai estar centrada, vai estar representado dessa maneira aqui, ó, essa função. Vou colocar numa escala maior aqui, ó, o 1 e o meio, tá? Para essa função, aí o valor o valor em que o resultado, né, o resultado de x que vai interceptar. E é justamente nesse ponto
em que o y igual a meio que o gráfico da função vai passar, né? Que é justamente nesse ponto. Diferente, por exemplo, do x do y igual a 1. A função não vai interceptar o gráfico dessa função não vai interceptar o y em 1, mas ela vai produzir o resultado 1. Né? Vai produzir o resultado 1 em meio. Vou colocar 1 aqui numa escala um pouco maior também. Em meio eu vou ter esse ponto sendo produzido pela função. Tá? Foi o que a gente acabou de calcular ali, né? Foi o que a gente acabou de calcular lá quando a gente fez isso. 2x menos 1 igual a 0. Né? Esse igual a 0 é verificar qual o valor que torna essa operação toda igual a 0, que seria o expoente 2 elevado a 0, para produzir o resultado igual a 1, certo? Isso vai acontecer em, como a gente viu, em meio, ou seja, em x igual a meio, o y que eu produzo é o 1, né? É o 1. Porque eu vou ficar com, se eu substituir x igual a meio aqui, essa operação toda dá 0, né? E aí eu teria a potência 2 elevado a 0. E 2 elevado a 0 é igual a 1. Então, estou produzindo. A função produz um y igual a 1, mas não é nesse ponto que ela intercepta o eixo y. E aí o detalhe que eu falava para vocês é que essa variação aqui, ó, caiu para metade, mas essa variação aqui, ó, entre meio e 0 agora, ela vai conter, essa variação aqui, ó, esse intervalo aqui, ó, vai conter todos os outros valores de x negativos. Toda essa parte aqui que vem lá do infinito positivo, do infinito negativo, vai produzir um y sempre nesse intervalo entre 0 e 1. De modo que o gráfico da função vai vir assim, ó, né? Passa no meio, passa nesse ponto e aí vai produzir os outros resultados lá para de acordo com os resultados que a gente calculou. Mas o que eu queria mostrar para vocês é justamente essa pequena variação que reduziu mais, né? Reduziu a metade ainda, né? As variações de x negativo, né? Veio lá para o intervalo agora de meio até 0, né? Antes a gente tinha de 1 até 0, e caiu na metade quando a gente utilizou essa modificação aí. Então, tem essa situação, né? Você pode ter função exponencial com acréscimos aí no expoente sem necessariamente ser só o x, né? Como a gente viu um caso lá que o expoente era, na verdade, uma função do primeiro grau, né? Um 2x menos 1, lá no expoente, né? E essas substituições obedecem o mesmo critério. Você seleciona valores de x, vai substituir, fazer todos os cálculos necessários lá em relação ao expoente, e só no final é que resolve a potência. O resultado da potência, né, é o valor do y, né? É o valor do y. Quando você resolve a potência em si, você resolveu a função exponencial, ou seja, você calculou o valor de y, certo? Aquelas operações lá no expoente só está definindo o valor do expoente, né? Você não está calculando o y ainda. O y só é calculado quando você define o resultado aqui da potência, né? Fez os cálculos todos, deu 0 o expoente, fez o cálculo da potência com o expoente 0, esse é o y, esse é o valor do y. Esse é o par ordenado que ficou justamente definido como meio e 1, tá? Meio para x, o y foi igual a 1. Observa que o expoente deu outro valor aqui, ó. Não estou usando o expoente como valor de x ou valor de y aqui, não. Nesse caso, o valor de x é igual a meio, né? Não coincide. O x não coincide com o expoente, nesse caso, nesse exemplo específico. Quando a função é do tipo a elevado a x, aí sim eu vou ter a coincidência do x, né? E eu vou calcular o resultado da potência e eu vou obter um par ordenado dessa natureza, dessa maneira, né? O valor de x
é propriamente o valor de x da coordenada, e o resultado da potência é o valor do y, tá? Eu vou ter esse paraordenado definido dessa forma. Quando eu tenho incremento, quando eu tenho acréscimo lá no expoente, eu tenho variação em relação ao expoente e o resultado de x, né? Na verdade, o valor de x e o resultado do expoente, que não vai coincidir, né? Tem que fazer os cálculos lá, definir qual que é o expoente, calculou o expoente, aí você calcular a potência para definir, então, qual que seria o valor do y. Resolver a potência é para encontrar o y, tá? É um processo a mais, é um passo a mais, mas que também não é nada de outro mundo, né? A gente já resolveu, já calculou função do primeiro grau, por exemplo, né? E já tem noção do comportamento dessas funções. Deixa eu ver aqui se tem um outro exemplo mais. Ah, sim, fazer uma base negativa aqui só para mostrar para vocês o que vai acontecer, né? Pegar aquele exemplo lá que a gente tratou, por exemplo, de menos 3 elevado a x. Pegar um expoente simples para a gente só verificar a inversão aqui dos resultados. Se você tomar um valor negativo, né, você vai ter um f de x igual a menos 3, por exemplo. Né? Isso vai ser menos 3 elevado a menos 3. Isso vai ser o menos, né, que vai multiplicar isso aqui para 1/3 elevado à terceira. Isso aqui, então, é o menos 1 sobre 27, né? 3 vezes 3, 9, 3 vezes 6, 27. 3 vezes 9, 27. Negativo, certo? Menos 1 sobre 27. Se você faz isso agora, menos 1, pular aqui o 2. Se você faz isso aqui igual a menos 1, a mesma situação, você vai ter lá o resultado menos 1/3, né? Aí se você pega o zero, o resultado vai ser menos 3 elevado a zero, que é igual a menos 1, né? E assim por diante. De modo que todos os resultados eles vão ser invertidos, né? E aqui, nesse caso, nessa situação, né, tomando um valor agora de expoente, pegar o 1, né, para inverter lá, menos 3 elevado a 1, então isso é menos 3, e pegar o 3 que eu usei lá, o resultado vai ser 3 elevado à terceira, que é igual a menos 27, né? Aí o gráfico para essa função, como é que vai ter? Vai ter o parâmetro lá em que a função vai interceptar agora o valor de x que está associado, o valor de x, né? É justamente o zero, em que a função vai interceptar o 1, só que na verdade vai interceptar o menos 1, né? O sinal, Jefferson. E ela vai decrescer muito mais rapidamente, né? Nesse sentido. Então, no intervalo aqui vindo lá do infinito negativo, observe que lá do infinito dos valores negativos, né, os resultados eles são fracionários. Se eles são fracionários, se você dividir 1 por 27, isso aqui está entre o intervalo entre 0 e 1. Né? Então ele está vindo lá, ó, do infinito negativo e vai fazer isso aqui. Ó, e aí vai crescer muito mais rapidamente para esse intervalo aqui. Certo? Então esse é o comportamento do gráfico dessa função aí, sem precisar fazer, né, pontuar aí esses valores. Isso, tratar do gráfico de função exponencial é muito mais difícil porque a escala de valores são muito maiores. Isso eu digo para desenhar, tá? Porque, por exemplo, nessa variação aqui de 2 unidades em relação a x, ó, eu teria que desenhar 27 unidades em relação
ao meu eixo y, né? Então toma um espaço danado para isso, né? 27, sair do 3 e pular lá pro 27, né? E para deixar isso tudo numa escala certinho, né? Com todas as unidades certinhas, sem pular valor, isso aí fica complicado de fazer esse esboço. Então é muito mais o comportamento inicial, esse comportamento aqui, né, de variação, onde eu vou ter a interceptação do eixo y, né, porque uma hora o gráfico vai ter que interceptar o eixo y, e esse comportamento aqui, que pode variar dependendo do incremento que você usa na função exponencial, ele pode ter essa variação aqui, sim senhor, tá? Aqui, de modo genérico, a gente tratou que o gráfico da função exponencial ou era isso, né? Mas, dependendo do incremento, e aí esse ponto aqui, que era o ponto comum, era justamente o 1. Né? Isso para a função original que a gente tratou do tipo a elevado a x. Né? Tinha esse comportamento. Aí vem os acréscimos, vem os incrementos aí que vão tornar esse gráfico um pouco mais diferente. Entender o comportamento disso, né? Basicamente, é o que a gente está tentando fazer, né? Tentando entender aqui, tentar juntar essas informações para montar a variação. De maneira geral, isso vai ser uma curva e eu vou ter uma certa limitação aí em relação a esses resultados, né? Eu vou ter um primeiro intervalo, em que esse intervalo vai conter os valores de y, geralmente no intervalo muito pequeno vai conter todos os valores negativos para x, né? E aí se for uma função decrescente, essa variação de y vai conter, na verdade, todos os resultados de x positivo, essa variação pequena em relação a y, geralmente entre 1 e 0, ou se tiver um acréscimo, isso aqui pode diminuir até esse intervalo, ou pode aumentar um pouco mais, dependendo do incremento que eu colocar no expoente ou na própria base da função. E aí, então, eu vou ter essas variações em relação ao gráfico desse tipo de função, certo? E aí eu posso ter diversas situações envolvendo gráfico de função exponencial e o critério aí que você vai utilizar, por exemplo, é justamente resolver. Posso ter um expoente em módulo, por exemplo, né? Posso ter um expoente em módulo? Posso. Né? Qualquer valor de, de expoente que você tome, né? Se tiver em módulo, sei lá, você tem um valor aqui, a gente já resolveu esse tipo de função. Função em módulo, por exemplo, você pode ter esse tipo de cálculo aí. Posso ter uma fração lá no expoente, pode ter uma fração no expoente, né? Sem problemas. E aí você vai ter que detectar o comportamento desse gráfico baseado nessas informações que a gente definir lá no expoente da função, tá? Nada muito além do que a gente já tratou, nada além do que a gente já estudou aqui, tá? Então, operações que vão envolver situações lá no expoente, cálculos que vão ser feitos lá no expoente, só quando for resolvido esse cálculo no expoente é que você resolve a potência em si, né? Que você resolve a potência e define o valor de y através desse cálculo de potência. Então, senhores, para essa aula era isso que eu tinha que tratar com vocês aqui, tá? E aí a gente tem, então, na terça-feira, a nossa lista de exercício envolvendo esse tipo de função, ok? Grande abraço a todos, até a
próxima semana. Um ótimo final de semana para vocês.